A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão. Que Deus possa abençoar a sua vida, casa, família e ministério. Hoje quero estar trazendo uma meditação em uma palavra muito gloriosa que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 17, que assim vai dizendo: como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Meus irmãos, Deus, direcionando uma palavra aos romanos, usando o apóstolo Paulo, vai dizer no capítulo 3, versículo 17, acerca do nosso pai na fé, Abraão, que estava escrito que Deus havia constituído ele por pai de muitas nações, perante Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Quando olhamos para esse ponto de vista, de que Deus chama aquilo que não é como se já fosse, algumas histórias podem vir à tona para refrescar a nossa memória. A primeira é Abraão, a história do nosso patriarca na fé. Começa em alguns capítulos localizados em uma proximidade bem perto do início do livro de Gênesis. Nós vemos uma das primeiras aparições no capítulo 11, depois da queda do plano de se edificar a Torre de Babel. Sabemos que Deus confundiu a língua dos homens para que eles não completassem o plano de construir uma torre que tocasse os céus, e também para que não ficassem localizados somente em um lugar específico, mas para que se espalhassem povoando toda a terra. Depois de Moisés, que fora o escritor do livro de Gênesis, inspirado pelo Espírito Santo, falar sobre o plano frustrado dos homens de edificar a torre, ele vai nos relatar alguns versículos genealógicos de Sem, que foram um dos 3 filhos de Noé. Os versículos vão de Sem até Abraão, relatando o nome de muitos que foram provenientes de uma mesma pessoa, de Sem. E de maneira breve quero estar resumindo o ponto de vista que quero trazer hoje sobre a vida do nosso pai na fé. Abraão inicialmente se chamava Abrão. Ele era casado com uma mulher que também inicialmente se chamava Sarai. Abraão teve um primeiro encontro com Deus de uma maneira tão íntima que o próprio Deus direcionou ele a se afastar da sua família. Ou seja, parentela, sair da casa de seu pai para caminhar em direção a uma terra qual ele não sabia sobre a localidade, distância, nem sobre as condições daquele lugar. Ele foi totalmente guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Sarai, sua esposa, era estéril. Não podia gerar filhos a seu marido. E Abraão era um homem que, principalmente naquela época, onde a mão de obra consistia em mão de obra familiar, precisava e queria ser pai. E ele não se baseava em um pensamento de que precisava de um filho, porque um filho iria ajudar ele a efetuar tarefas do dia a dia, mas pensava mais no ponto de vista da herança. Ele queria deixar a sua herança com seu filho, para que seu filho desse continuidade àquilo que Abraão, com a total ajuda de Deus, já havia conquistado. Ao passar do tempo, ele foi enriquecido e Deus o foi prosperando. No capítulo 16 do livro de Gênesis, Sarai ou Sara, a esposa de Abraão, vai ter uma ideia de ter um filho por intermédio da vida de uma das suas criadas, lembrando que Sara era estéril. Ou seja, Sara iria dar uma de suas criadas a Abraão para que, existindo a relação íntima entre ambos, do fruto desta relação, ela pudesse chamar de filho a um menino que levou o nome de Ismael. Agar,
que fora a criada escolhida por Sara para ter a relação com Abraão e gerar dele uma semente, vai cumprir o mandado de sua senhora, vai conceber, gerar e dar à luz a um filho que seria chamado filho de Sara e de Abraão, no capítulo de número 17. Abraão, ainda na condição de Abrão, com 99 anos de idade, vai se encontrar novamente com Deus de uma maneira mais sublime do que algumas anteriores. Desta vez, Deus, dirigindo a palavra a ele, resumidamente vai dizer para Abraão andar em sua presença e ser perfeito. Deus também diz que estava colocando o seu concerto entre Deus e o nosso pai na fé, Abraão. Deus multiplicaria e engrandeceria grandissimamente a ele. E de maneira resumida, o ponto que me chama muito a atenção na passagem é que, para esse novo encontro, Deus vai mudar o nome de Abrão, que significa pai da altura, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Mas você já parou para pensar que Deus estava mudando o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão, em um momento que ele estava com 99 anos e tinha somente um filho que não era proveniente da sua real esposa, mas sim de uma concubina? Irmãos, as circunstâncias não eram favoráveis para o nosso pai na fé. Às vezes, Deus permite circunstâncias e situações desfavoráveis em nossas vidas para que possamos endereçar a Ele a glória e não endereçar a glória à situação que pode ser considerada favorável. Existem muitos que não conseguem sair do lugar porque acham que dependem de circunstâncias favoráveis para agir. Sim, existe um tempo certo para tomar as atitudes, mas não necessariamente o tempo certo é o nosso tempo, e sim o tempo de Deus. Já pensou que o tempo certo de Deus em nossas vidas pode se iniciar na circunstância desfavorável, no momento de dor, angústia, humilhação e sofrimento? Aí sim, muitas vezes, é o tempo favorável para se levantar, porque é o tempo que não nos dá margem e não dá margem para os outros ao nosso redor, de uma maneira supersticiosa, dizer que foi sorte, porque nós sabemos que nunca foi sorte, mas sempre foi Deus. Agora, Abraão vai vivenciar o cumprimento de uma promessa a partir do prelúdio da mesma. Em dado momento, Deus disse para Abraão que, se ele pudesse, que ele viesse a contar as estrelas dos céus, pois, assim como as estrelas existiam de maneira inumerável, assim seria a sua descendência. Mas Abraão não viveu o suficiente para ver o cumprimento da promessa por completo, promessa essa que está de pé até aos dias atuais. Ao total, conseguimos contabilizar 4 ou mais povos que vieram de Abraão. Olhe, vamos ver esta tabela, este mapa genealógico dos povos que surgiram de Abraão. Da relação de Abraão com sua esposa Sara, nasce Isaque. Da relação de Isaque com sua esposa Rebeca, nasce Jacó. Da relação de Jacó com suas esposas e concubinas, surgem as 12 tribos que dão origem à nação de Israel. Da relação de Isaque com sua esposa Rebeca, também havia nascido Esaú, que até certo tempo fora primogênito. Antes de vender sua primogenitura para seu irmão Jacó, de Esaú vai surgir o povo edomita. Da relação de Abraão com Agar, que fora criada de sua esposa, e que também fora dada por mulher a Abraão, para que viesse a conceber, gerar e dar à luz um filho que seria chamado filho de Abraão e Sara. Da relação de Abraão com Agar vai nascer Ismael, e de Ismael vai surgir os atuais povos árabes.
da relação de Abraão com sua segunda esposa, chamada Quetura, depois da morte de Sara. Vai surgir alguns frutos, mas dentre eles, Midian, que vai dar origem ao povo midianita. Essas são algumas das nações que vieram de Abraão, que quando recebeu a promessa da descendência numerosa que teria, não tinha nenhum filho. Logo mais tarde, depois do nascimento de Ismael, que fora seu primeiro filho, Deus, mudando o nome dele, vai relacionar o seu novo nome com o futuro genealógico glorioso que Deus iria levantar de um homem que já era muito avançado em idade. O que nós aprendemos? Não há limites para Deus. E para Deus não há uma limitação pré-determinada pelo tempo, pelos anos de vida, pelas circunstâncias, pelas situações ou pelas palavras das pessoas. Não há uma limitação. O mesmo Deus que levantou muitas nações por intermédio da vida de um homem que já era velho e avançado em idade, que tinha como esposa uma mulher estéril, é o Deus que pode abrir a sua madre, minha irmã. É o Deus que pode mudar a sua situação, meu irmão. Não se desespere, mas confie em Deus. Não se desespere, mas creia que Deus tem o poder de fazer o sobrenatural pelas nossas vidas. E assim como o nosso Pai na fé, nós precisamos ter a real fé firme nas nossas vidas, crendo que a dor do processo não há de se comparar com a alegria do propósito. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. E se você gostou deste vídeo, eu te convido a se inscrever neste canal e curtir este vídeo e ativar as notificações, pois assim, toda vez que um vídeo for postado neste canal, você será notificado. Que Deus possa nos abençoar grandiosamente e que possamos ser cheios da graça, da unção, autoridade, conhecimento, sabedoria do Espírito Santo de Deus. Pois Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso guia. E todas as coisas estão nuas e patentes ao seu olhar. E não há ninguém que possa lutar contra Deus. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.